Saudações, mais uma aula aqui no canal Química Orgânica Avante. E hoje nós vamos continuar falando sobre os fatores que influenciam a velocidade das reações de substituição nucleofílica. Eh, Existem quatro fatores que são mais importantes, que são a estrutura do substrato, que já tem uma aula aqui no canal, a força do nucleófilo, a estabilidade do grupo abandonador e o solvente. Essa aula vai falar sobre a força do nucleófilo. Bom, esse quadro aqui, que traz características das reações de SN2 e SN1, está sendo mostrado para poder se avaliar em qual das duas a força do nucleófilo se faz um fator mais importante na determinação da velocidade da reação. Considerando que a SN2 apresenta um intermediário pentacoordenado, que é formado pelo ataque do nucleófilo à face oposta ao grupo abandonador no substrato, para formar o intermediário pentacoordenado. O processo de substituição ocorre em uma etapa apenas, ou seja, ao mesmo tempo que a ligação entre o carbono e o nucleófilo se forma, a ligação entre o carbono e o grupo abandonador se rompe. E ela apresenta a cinética de segunda ordem, pelos dois fatores acima. Ou seja, a velocidade da reação é determinada pela concentração tanto do substrato quanto do nucleófilo. Então, no caso, a SN2, ela é muito mais sensível à força do nucleófilo. Se você utiliza um nucleófilo mais forte do que o outro, a velocidade da reação vai aumentar nesse caso. Então, a SN2, pelo fato da concentração do nucleófilo participar na expressão de velocidade, ele tem muita importância, muita influência na velocidade da reação de SN2. Já a SN1, ela passa por um intermediário carbocatiônico, que é formado pelo rompimento da ligação carbono-grupo abandonador. Ou seja, o processo de substituição ocorre em duas etapas. Primeiro, o grupo abandonador deixa o substrato, formando o carbocátion, e depois, numa outra etapa, com outra energia de ativação, em um outro processo, ocorre o ataque do nucleófilo ao carbocátion. Isso faz com que a SN1 tenha cinética de primeira ordem, ou seja, a velocidade da reação é dependente exclusivamente da concentração do substrato, porque a etapa lenta da reação é exatamente o rompimento da ligação carbono-grupo abandonador. Então, a expressão de velocidade de uma reação de SN1 não tem, em seus termos, a concentração do nucleófilo. Por isso que a força do nucleófilo tem pouco ou nenhuma importância nas reações de SN1, porque o nucleófilo não participa da etapa lenta da reação. Bom, antes, né, só para relembrar que nucleófilo é a espécie que efetivamente reage como nucleófilo, né? Ou seja, é aquela espécie que tem pares de elétrons livres disponíveis para a formação de uma ligação covalente com um átomo de carbono. Agora, é importante você saber e reconhecer o que é um nucleófilo, como também é importante, principalmente porque eu vou falar mais à frente, você saber identificar átomo nucleofílico. É o átomo específico no nucleófilo que efetivamente forma a ligação covalente com o átomo de carbono. Tentar explicar com um exemplo. Tenho aqui três nucleófilos: o íon brometo, a trietilamina e o íon hidróxido. No caso do íon brometo, aquilo que eu falei anteriormente não faz sentido, porque o nucleófilo é o íon brometo e o átomo nucleofílico é o próprio átomo de bromo. Agora, aqui na trietilamina, você já tem que fazer essa distinção. A trietilamina é um nucleófilo, ou seja, quem vai reagir, quem você vai pesar para após calcular a estequiometria, quem você efetivamente vai colocar no balão de reação é a molécula da trietilamina. Agora, qual é o átomo nucleofílico da molécula de trietilamina? No caso, é o nitrogênio.
No caso do íon hidróxido, no caso aqui do íon hidróxido, mesma coisa. O íon hidróxido é o nucleófilo, né? Então, você vai pesar para fazer a reação hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, né? E ele efetivamente, uma vez em solução, é o íon hidróxido que vai fazer o ataque ao substrato. Agora, quem é o átomo nucleofílico do íon hidróxido? É o átomo de oxigênio, não é o átomo de hidrogênio, porque o átomo de hidrogênio não tem par de elétrons livres. Então, a reação vai se dar pelo átomo de oxigênio. Então, o átomo de oxigênio é o átomo nucleofílico do íon hidróxido. Alguns nucleófilos apresentam mais de um átomos nucleofílicos. Por exemplo, a molécula da hidroxilamina é um nucleófilo, só que ela apresenta dois átomos nucleofílicos. O nitrogênio, que ele também tem par de elétrons livres para doar para a formação covariante com o átomo de carbono, e o átomo de oxigênio. Embora o átomo de nitrogênio seja, pelos fatores que eu vou falar mais à frente, o nucleófilo mais forte e o átomo nucleofílico efetivo do grupo da molécula da hidroxilamina. Então, a hidroxilamina é o nucleófilo, que tem dois átomos nucleofílicos, nitrogênio ou oxigênio, sendo que o átomo de nitrogênio é o nucleófilo reativo, o nucleófilo preferencial. Agora, por exemplo, o caso do íon tiocianato é interessante, porque o tiocianato, o íon tiocianato, é o nucleófilo. Acontece que o íon tiocianato, ele pode ser representado por essas duas estruturas de ressonância. Se esse par de elétrons que está aqui deixando um enxofre negativo, ele pode vir para cá, fazer uma ligação dupla, e aí o nitrogênio recebe um par de elétrons, ficando negativo e tendo essa estrutura aqui, que aí já se chama isso tiocianato. Mas o íon chama-se tiocianato, porque ele vai vindo um tiocianato de potássio, tiocianato de sódio, enfim. O íon tiocianato é interessante porque ele apresenta dois átomos nucleofílicos também, o enxofre e o nitrogênio. Ele pode reagir tanto pelo enxofre quanto pelo nitrogênio. Porém, ao contrário da hidroxilamina, o íon tiocianato, dependendo do eletrófilo com quem ele está reagindo, observa-se reações tanto pelo enxofre ou pelo nitrogênio, dependendo do, do eletrófilo, como eu falei. Bom, então, essa introdução foi para passar esse conceito de você saber identificar quem é o átomo nucleofílico do nucleófilo, né? Entender o que é nucleófilo, que é a espécie como um todo, a espécie reativa, e átomo nucleofílico, que é o átomo que efetivamente vai formar a ligação covalente com o átomo de carbono. Bom, e por que eu falei isso? Porque agora nós vamos começar a determinar, né, a estimar, a definir a força de um nucleófilo. Existem dois métodos, tá? O método empírico, que parte de características físico-químicas para se comparar espécies em termos de nucleofilicidade, que acaba sendo o método mais utilizado em ensino de química orgânica de formação profissional em nível médio ou em graduação, e o método quantitativo, que parte de resultados experimentais e modelos matemáticos para se determinar um valor numérico para a nucleofilicidade. O método quantitativo para determinar a nucleofilicidade é como se fosse o pKa, por exemplo, a eletronegatividade. Você tem um número para definir o que é maior, o que é menor, tá? Esse método quantitativo eu vou comentar brevemente no final da aula, porque ele fica mais restrito a estudos de pós-graduação. Bom, e qual é a relação entre basicidade e nucleofilicidade? Normalmente, bases fortes são nucleófilos mais fortes, principalmente quando, aqui é que vem aquele conceito que eu falei anteriormente, compara-se o mesmo átomo nucleofílico ou compara-se átomos do mesmo período da tabela periódica. Então, você saber identificar qual é o átomo nucleofílico vai ser importante para você fazer comparações de força de nucleófilos, tendo em vista a basicidade das espécies. Por exemplo, aqui eu tenho 3
possíveis nucleófilos: o íon hidróxido, o íon acetato e o íon nitrato. Qual é o átomo nucleofílico desses três nucleófilos? É o mesmo. O átomo nucleofílico do íon hidróxido é o oxigênio. O átomo nucleofílico do íon acetato é o oxigênio. E o átomo nucleofílico do íon nitrato é também o oxigênio. Então, como o átomo nucleofílico é o mesmo, na abordagem empírica você define a nucleofilicidade na mesma proporção da basicidade. A base mais forte vai ser o nucleófilo mais forte. Quem é a base mais forte desses três? O íon hidróxido, porque o pKa do ácido conjugado, que é a água, é em torno de 15,5. O pKa do ácido conjugado do íon acetato, 4,75. Então, isso aqui é uma base mais fraca, porque o ácido conjugado é mais forte. Já o íon nitrato, o pKa do ácido conjugado dele, que é o ácido nítrico, é menos 1,4, ou seja, é o ácido mais forte dos três. Se o ácido é muito forte, a sua base conjugada vai ser mais fraca. Então, vai ser um nucleófilo mais fraco. Então, nessa abordagem empírica, quando o átomo nucleofílico é o mesmo, a basicidade apresenta paralelismo com a nucleofilicidade. A base mais forte vai ser o nucleófilo mais forte. Dando outro exemplo, do mesmo jeito que convenciona-se que quando o átomo nucleofílico é o mesmo, espécies carregadas negativamente vão ser nucleófilos mais fortes que as respectivas espécies neutras. Por exemplo, o átomo nucleofílico do íon hidróxido é o mesmo átomo nucleofílico da água, que é o átomo de oxigênio. Então, quem é a base mais forte aqui? O hidróxido é uma base mais forte que a água. E o hidróxido é carregado, a água é neutra. Logo, o íon hidróxido vai ser um nucleófilo mais forte do que a água. O íon amideto. O íon amideto vai ser um nucleófilo mais forte quando comparado com a amônia, porque o íon amideto é a base mais forte, carregada negativamente, e a amônia é uma molécula neutra e a base mais fraca. O íon do metanotiol vai ser um nucleófilo mais forte que o próprio metanotiol, porque aqui o enxofre está carregado, aqui o enxofre está neutro. E quando você compara também átomos do mesmo período da tabela periódica, também a basicidade tem paralelo com a nucleofilicidade. Então, nesse caso aqui, a amônia é uma base muito mais forte do que a água. Então, a amônia vai ser um nucleófilo muito mais forte do que a água. Agora, um outro fator que também pode determinar em abordagens empíricas quem é mais nucleofílico é a questão da polarizabilidade. E qual é a relação entre polarizabilidade e nucleofilicidade? Bom, primeiro definindo o que é polarizabilidade. Polarizabilidade está associada à capacidade de distorção da nuvem eletrônica de uma espécie química, que pode ser um átomo, íon ou molécula. Quanto maior o tamanho da nuvem eletrônica, maior o raio atômico, o raio covalente, o raio de Van der Waals, mais polarizável será a espécie. Bom, e átomos mais polarizáveis são mais nucleofílicos. Átomos de maior raio atômico são nucleófilos mais fortes, pois são mais polarizáveis. E a nucleofilicidade aumenta, portanto, com o aumento do período da tabela periódica quando se compara a átomos que estejam no mesmo grupo. Porque, estando eles no mesmo grupo, ou, se você achar mais fácil de entender, na mesma coluna da tabela periódica, né? Aqui só um parêntese, né? Às vezes, para ficar mais fácil para o aluno, fala assim em mesma linha da tabela periódica e mesma coluna da tabela periódica, tá? Mas o correto é mesma linha, mesmo período da tabela e mesma coluna é mesmo grupo da tabela periódica. Mas enfim, quando eles estão no mesmo grupo da tabela periódica, você tem um aumento de períodos. Logo, você tem um aumento de camadas eletrônicas, tem um aumento de raio atômico, tem um aumento de nuvem eletrônica, sendo, portanto, mais polarizável e mais nucleofílico. Eu trouxe aqui essa figura feita num software de modelagem molecular para você comparar o
íon do metanotiol com o íon do metanol, o íon metóxido. Repare que enxofre e oxigênio, eles estão no mesmo grupo da tabela periódica, sendo que o enxofre está um período a mais. Esses softwares de modelagem molecular, eles utilizam modelos matemáticos com bom nível de precisão e boa proximidade com o real para fazer a estrutura tridimensional da molécula e da nuvem eletrônica da molécula. Observem que, olha o tamanho da nuvem eletrônica em torno do átomo de enxofre, quando comparado ao átomo de oxigênio carregado negativamente. Sendo que essa nuvem eletrônica muito maior aqui, você tem uma densidade eletrônica, uma superfície de densidade eletrônica muito maior para quê? Na presença de um eletrófilo, na presença de um substrato, por exemplo, você tem muito mais elétrons capazes de ser atraído pelo centro positivo do nucleófilo para formar a ligação. Aqui, no oxigênio, embora seja uma base mais forte, a carga ela está concentrada. Você tem uma superfície de densidade eletrônica ou de carga negativa muito menor do que você tem no enxofre. Então, por isso que os átomos que estão em grupos maiores, no mesmo grupo da tabela periódica, a partir do momento que você aumenta o período, ou seja, aumenta o número de camadas eletrônicas, você tem um átomo mais polarizável, porque você tem uma superfície de carga negativa, de densidade eletrônica, muito mais disponível para encontrar o substrato e formar uma ligação covalente. A mesma coisa vale para os halogênios, por exemplo, mas é que o caso dos halogênios a gente deixa para estudar quando fala de efeito do solvente, porque o solvente muda completamente a ordem de nucleofilicidade, mas também pode ser explicada por isso dependendo do solvente. Quando for a aula de efeito do solvente, eu vou comentar isso. Mas o que fica é que aumentou o período da tabela, se esses átomos estiverem no mesmo grupo, o átomo de maior raio atômico vai ser mais polarizável. É o que eu tentei mostrar nessa figura aqui. O átomo de enxofre é muito maior que o átomo de oxigênio, então ele fornece uma superfície de densidade eletrônica muito maior do que o átomo de oxigênio. Bom, então, quando você faz essa abordagem empírica, você tem sempre que ver em mente basicidade, que é o fator determinante quando trata-se do mesmo átomo nucleofílico ou de átomos do mesmo período da tabela periódica, tá? Se você achar mais fácil de entender, átomos que estão na mesma linha da tabela periódica, embora não seja o correto, e a polarizabilidade, que é o fator determinante quando se compara átomos do mesmo grupo da tabela periódica, ou, se você achar mais fácil de entender, da mesma coluna da tabela periódica. Só que qual é o fator mais determinante para influenciar a velocidade das reações de SN1 e SN2? A polarizabilidade é um fator mais determinante que a basicidade. Tentei mostrar isso nesse ponto, né? A experiência diz que esse íon aqui é mais nucleofílico do que esse, medidas experimentais. Por quê? Porque, embora esse seja mais básico, esse daqui é mais polarizável. Então, a polarizabilidade é um fator mais determinante, porque oferece uma maior superfície de densidade eletrônica para se formar a ligação covalente. Bom, e quanto aos métodos quantitativos que eu comentei lá na frente, né? Que não é lá atrás, desculpa, anteriormente na aula, que não é muito comum se abordar nucleofilicidade em termos quantitativos em meios em ensino técnico, nem ensino de graduação. Eu não sei bem por que isso, né? Mas existem alguns, talvez porque os métodos não sejam muito consagrados no ensino de química orgânica, mas em ensino de pós-graduação eles começam a ser analisados. E existem vários métodos, tá? Já foram feitas várias tentativas e vários métodos de se calcular, de ter algum parâmetro numérico para você determinar a nucleofilicidade.
Eu vou comentar apenas de um, que é um que funciona muito bem para quando isso é ensinado, que é o método desenvolvido por 2 pesquisadores, Swan, e Scott, que é a constante nucleofílica de iodeto de metila, que é representada por esse símbolo aqui, o NCH3I, que ela é calculada da seguinte forma: ela é o logaritmo da divisão da constante de equilíbrio da reação com seu nucleófilo, dividida pela constante de equilíbrio da reação com metanol, utilizando sempre metanol como solvente, a 25 graus Celsius. Quais são as reações que estão envolvidas nesse processo? Esse método, ele é um método comparativo, que ele parte do início da escala dele, dessa reação aqui. A reação do iodeto de metila com metanol em metanol, ou seja, o metanol, nesse caso, ele é solvente e reagente. Qual vai ser o produto dessa reação? Vai ser o éter metílico mais iodeto de metila. No caso aqui, lembrando, né? A molécula do metanol, ela, nesse caso, ela é solvente, mas ela também é um nucleófilo, porque o oxigênio tem pares de elétrons livres aqui. E a outra reação é a reação, é a medida, é a constante de equilíbrio da velocidade, né, desculpa, a constante de equilíbrio da reação do iodeto de metila com o nucleófilo que você está estudando. Pode ser hidróxido, pode ser tiocianato, pode ser amônia, enfim. E aí você vai ter como produto aqui o nucleófilo tomando o lugar do iodeto e o iodeto saindo como grupo abandonador. Se o nucleófilo for neutro, ele vai sair na forma de ácido iodídrico. Se for um nucleófilo carregado, o grupo abandonador vai ser o próprio íon iodeto. Bom, então, uma vez feitas as reações, se coloca os valores da constante de equilíbrio, obtidas experimentalmente, nessa fórmula aqui. Com isso, você vai ter uma tabela. Essa daqui é uma tabela que mostra um número, que é a constante nucleofílica de iodeto de metilo. Reparem que o metanol apresenta aqui o valor de zero, porque ele é o início da escala. Porque veja bem como a equação. Quando o seu nucleófilo é o próprio metanol, a constante de equilíbrio do nucleófilo que você coloca aqui vai ser igual à constante de equilíbrio que você calculou para a reação do metanol. Então, um número dividido por ele mesmo vai ser igual a 1. Log de 1 é igual a zero, porque 10 elevado a zero é 1. Então, o metanol, ele é o início da escala. Ele tem a constante nucleofílica de iodeto de metila igual a zero. Aí temos aqui, por exemplo, que foram calculados aqui nesse trabalho. A constante nucleofílica de iodeto de metila por íon nitrato, 1,5, por fluoreto, 2,7, por íon acetato, 4,3, por íon cloreto, 4,4, e assim sucessivamente. Por íon azida, 5,8, por íon brometo, 5,8, o íon cianeto, 6,7, o íon iodeto tem uma constante nucleofílica de 7,4, e outros aspectos aqui. O que é interessante notar aqui nessa tabela é que quando você atribui um valor numérico, meio que se confirma que a questão da polarizabilidade realmente é mais importante, dá mais força para o nucleófilo do que a basicidade. E que basicidade nem sempre é o melhor parâmetro para você comparar, principalmente quando você foge daquelas situações que eu falei anteriormente, que é quando você precisa determinar quem é mais nucleofílico, em se tratando de átomos que não estão nem no mesmo período e muito menos no mesmo grupo da tabela periódica. Então, vamos observar aqui alguns exemplos que essa tabela mostra. Por exemplo, se você reparar aqui, ó, o íon acetato tem uma constante nucleofílica de 4,3 e o pKa do ácido conjugado dele, que é o ácido acético, é em torno de 4,8. Aqui é 4,75, aqui está arredondado. Quando você olha, por exemplo, o íon azida, ele tem praticamente, o ácido conjugado do íon azida, ele tem praticamente
força do ácido acético, porque eles têm pKs muito próximos. Entretanto, a constante nucleofílica do íon azida é 5,8. Já a do íon acetato é 4,3. Lembrando que como essa escala é em logaritmo, fazendo correlações à potência de 10, uma diferença de um aqui, na verdade, é uma diferença de 10, que aumenta um zero a mais. Uma diferença de 2, por exemplo, de 4 para 6, você está aumentando 100 vezes, né? A força do nucleófilo. Então, quer dizer, o íon azida, ele é um nucleófilo muito mais forte do que o íon acetato. Quando você olha, por exemplo, a questão da polarizabilidade, também esse número confirma o que era previsto. O íon fluoreto é um átomo do segundo período, então ele é menos polarizável que o cloro, que é do terceiro período. Isso se confirma aqui, ó. O fluoreto tem uma constante nucleofílica de 2,7, o cloreto de 4,4. O brometo, ele tem um período a mais que o cloro, então ele é mais polarizável, deveria ser mais nucleofílico. E porque ele apresentou uma constante nucleofílica de 5,8. O íon iodeto está lá, tem um período a mais que todo mundo, tá lá embaixo na tabela periódica. Então ele deveria ser o mais polarizável e, portanto, mais nucleofílico. Observem que isso ele foi confirmado aqui, porque ele tem uma constante nucleofílica de 7,4. Esse tipo de abordagem ele é muito importante porque te permite ter um número, né? Alguns alunos acham mais fácil lidar com número do que ficar com aspectos empíricos, né? Por isso que eu acho interessante trazer essa abordagem quantitativa aqui do método de Swan e Scott, começar a apresentar isso, porque alguns alunos têm uma certa dificuldade em lidar com valores empíricos, em determinar polarizabilidade, determinar aspectos que não sejam numéricos, né? Já outros alunos têm mais facilidade com números. Então, essa tabela ajuda bastante a entender a força dos nucleófilos por um número, né? E claro que tem que ter a explicação de onde esse número surgiu. Mas ainda, como eu falei, não é? Como eu disse, essa abordagem quantitativa da nucleofilicidade ainda não entrou de vez assim no ensino na química orgânica, nem de nível técnico, nem de graduação. Mas fica aqui para conhecer esse método de Swan e Scott. Existem outros, tá? Existem outros que surgiram depois desse que também atribuem números ao nucleófilo, que assim fica uma coisa quantitativa para se determinar quem é o nucleófilo mais forte. Bom, isso aí. Obrigado. Bom estudo.